Sejam todos muito bem-vindos. Hoje somos poucos, mas isso não quer dizer que somos desimportantes. Estaremos aqui para falar de um tema muito palpitante, recorrente. É um tema que muitos sabem da sua real importância, mas poucos realmente empreendem ações para sair da zona de conforto. Zona de conforto, eu posso qualificá-la como um adjetivo, né? Uma palavra bem nefasta, como o começo do fim. Começo do fim. Concorda ou não com isso? Sim ou não? O começo do fim. A partir do momento que eu me deixo numa situação de conforto extremada, achando que a minha realidade atual é uma realidade que me traz comodidade, que me dá prazer, que me dá tranquilidade, que me dá satisfação, eu estou caindo gradativamente, muitas vezes de maneira imperceptível, em algo que vai me levar ao ostracismo profissional. O ostracismo profissional, né? Você cair na zona da armadilha, não é nem cair, você se deixar conduzir para a zona de conforto, você está caindo numa grande armadilha, né? Ou seja, você está se colocando, né, de maneira igualitária com quem não quer se desenvolver, com quem não quer ter o compromisso com a sua elevação. Mercado hoje com alto nível de exigência, concorda ou não? Você precisa evoluir a qualquer preço, né? Você precisa envidar cada vez mais esforços para poder estar num patamar de igualdade de condições, pelo menos, com quem está buscando, com quem está brigando, com quem realmente está se capacitando para poder fazer frente a essas novas exigências de mercado. E a partir do momento que eu paro, a partir do momento que eu atinjo um determinado patamar e acredito que aquilo é suficiente, aí reside uma grande armadilha. Uma armadilha que vai me levar ao ostracismo, uma armadilha que não vai me permitir evoluir e, o pior, vai me colocar num estágio de obsolescência que eu vou caminhando a passos largos sem perceber. E agora eu te pergunto, te convido a fazer uma reflexão pessoal. Qual a sua zona de conforto hoje? Luciano, você não precisa falar qual a sua zona de conforto, mas você consegue identificar numa prévia reflexão da tua vida de que existe um ponto que pode ser melhorado, que pode ter um pouco mais de ação, de atitude, de antecipação, de proatividade, e você está deixando, tipo o Zé Pagodinho fala, né? A vida te levar, né? E a vida vai te levar até o patamar que você já tem hoje. O nível de conhecimento que você tem hoje te trouxe até aqui. Quando eu digo até aqui, é a tua situação pessoal, a tua situação profissional. E se você quer evoluir, e a evolução é uma condicionante de mercado, é uma condição da essência humana, é necessário eu buscar algo mais, estar num estágio de abastecimento constante do meu nível de conhecimento. A partir do momento que eu tomo essa reflexão, entendo que isso é uma condicionante da minha vida, da minha evolução, do meu progresso, aí eu começo a entender o grande malefício que a zona de conforto me faz. Então eu tenho que entender, a zona de conforto é importante? Não, ela pode te dar, como diz, né, acomodação, tranquilidade, prazer, sensação de satisfação, mas tudo provisório. Na verdade, ela está te empurrando para o caos da tua vida, né? Você, por exemplo, você está hoje em 2019 numa determinada posição profissional. Se você começa hoje a fazer uma reflexão e achar que em 2020, 2021, estar onde você está hoje é normal, na verdade você precisa começar a pensar e entender que, poxa, não é normal, né? Eu vejo muitas pessoas reclamando o seguinte: poxa, aquele camarada que estudou comigo, né, que tinha a mesma condição econômica da minha família, né, que tinha princípios e valores igual aos meus, que tinha aspirações igual às minhas, o cara hoje está num patamar elevadíssimo, numa posição profissional muito boa, ganhando muito bem, satisfeito, em estágio de plenitude, e eu aqui. O distanciamento, o hiato entre você e esse seu colega, seu amigo, se chama atitude. Atitude. Tem poder quem age. Você tem agido? Você tem enfrentado os seus medos? Você tem rompido as barreiras que te levam à tua evolução? Eu vejo muita gente dizer o seguinte: poxa, eu tenho potencial, você tem potencial, você é uma pessoa vigorosa, você tem algo para agregar, você vai longe, né? A tendência é que você vai longe, que você tem potencial. Eu diria para você o seguinte: cuidado, cuidado, cuidado quando falarem que você rotineiramente tem potencial. Por que eu estou dizendo que você precisa tomar cuidado? Alguém faz ideia? Sim ou não?
Pessoal, o seu nome é? Rosa Maria. Rosa. Alguém via e fala assim, pô, Rosa, você não tem um potencial... Não gosta? Quem gosta? Então, passa uma sensação boa, né? Você tem potencial, você tem potencial. Aquilo vai te estimulando, né? Vai te dando um combustível de motivação. Pô, eu tenho potencial, eu tenho potencial. Sabe qual é a armadilha que reside nisso? Todo aquele que tem muito potencial significa, por outro lado, fazendo uma leitura mais aprofundada, de que você tem potencial. O potencial é aquele frustrado que não consegue concretizar nada. Não consegue concretizar nada. É aquele que... Sabe quando você está dotado de múltiplos conhecimentos dentro de si e você não coloca nada em prática daquilo que você aprendeu? Você está com o tanque cheio, mas você não sai da garagem com o seu carro? Né? Você tem muito conhecimento para poder agregar e não disponibiliza esse conhecimento para ninguém. Você se mantém naquele seu status quo. Eu vejo muita gente aqui que eu sei que tem um potencial excepcional. E eu torço e vou te impulsionar cada vez mais, enquanto a gente tiver relação acadêmica, para você concretizar. Né? Cuidado com te falar assim, guerreiro, batalhador, né? Lutador. Na verdade, não estão te elogiando, não. Estão enxergando em você alguém com potencial. Agora, quando te chamar de vencedor, vitorioso, quer dizer que você está concretizando esse potencial. Tá claro a diferença? Né, conceitual? Potencial é aquele que tem, mas não consegue colocar em prática. Né? Tem muito conhecimento, mas não transforma aquilo em sabedoria. O que é sabedoria? Né? É a derivação do conhecimento, é pegar o conhecimento e colocar em prática. Você vê aquele conhecimento que você se esforçou para poder aprender, né, sendo colocado em prática, mudando a realidade sua e de outras pessoas. Tá claro, gente? Então, quando fala amanhã, depois que fala, você tem potencial, você já vai começar a ficar meio estranho, né? Assim, pelo menos uma reflexão vai tirar. Olha, sinais de que você está caminhando ou já está na zona de conforto. Rotina batida. Quem é que está no seu trabalho e a rotina está te consumindo? É aquela rotina maçante, aquela rotina muitas vezes improdutiva, você já não vê sentido, propósito e ideal naquele teu trabalho, e o pior de tudo, você não faz nada para mudar aquela realidade. Mais uma vez, eu vou tocar muito nesse aspecto, né? Zona de conforto não combina e tem temor da sua atitude, de você querer agir, de você querer reconfigurar aquela tua realidade para tornar um profissional de fato, um profissional concreto, um profissional vencedor, não um profissional guerreiro. Tá claro? Rotina. Rotina te leva ao ostracismo? Rotina te leva à acomodação? Rotina é necessário? Obviamente que sim. Mas eu não posso achar que a rotina é que vai me levar para um patamar extraordinário, convergente com os meus objetivos. Tá claro, gente? Tá dando para entender? Né? Não enfrenta os medos. Você tem um monte de fantasma interno, só que você não parte para o enfrentamento deles. Não, eu tenho medo de falar em público. Como é que você vai dissipar o medo de falar em público? Vi um vídeo teu, achei maravilhoso, acabei até esquecendo de te dar o feedback. Depois a gente conversa um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas enfrentar o medo. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é desafiador é que vai te levar para um outro nível. E eu preciso me predispor ao enfrentamento. Entender que aquilo não é o ponto de dominância sobre as minhas atitudes. Muito pelo contrário. Se eu deixar, eu vou ser dominado por esse medo e isso vai criar uma grande armadilha, né? Vai me levar para a estagnação. Teme o novo. Você fala do novo e o novo é desconfortante. Obviamente que sim, mas o novo é que vai fazer com que você evolua, né? O novo é que te dá aquele frio na espinha, frio na barriga, né? Aquela coisa, nunca vi isso, não está no modo operandi automático. Se não está no automático, você vai ter que pensar para poder agir, para poder reagir, para poder montar a melhor estratégia de atuação e decisão, tá claro? Então, assim, temer o novo é temer a inovação, a evolução, o progresso. E você se fechar, né? Você se prende na sua própria redoma, nas suas próprias convicções, né? Fecha o ouvido, a tua escuta já não é mais ativa, você se prende ali naquela sua estrutura cerebral, achando que aquilo que você pensa, aquilo que você imagina, aquilo que você tem de visão de vida é o suficiente para poder te levar para um outro estágio, um estágio mais evolutivo. Tá claro, gente? Aí você começa a se autocriticar, só que de maneira exagerada. Poxa, por que aconteceu isso e eu não reagi assim? Às vezes você tem a oportunidade de falar, de se colocar, né, de mostrar a sua opinião, né, colocar o teu conhecimento em prática, gerando mudança de realidade transformacional sua e dos outros, e você não faz. Aí depois você fica se criticando. Né? Poxa, a oportunidade passou sim, cadê a atitude?
Né? Por que você não agiu? Por que você não demonstrou autoridade para poder fazer valer aquela nova realidade e começar a ser visto de uma outra forma pelas mesmas pessoas que interagem com você diariamente? As pessoas percebem a tua mudança comportamental. As pessoas entendem que você está estudando, está se preparando, está se qualificando, né? Tá pensando de uma maneira diferente, né? Tá subindo gradativamente os degraus da vida e começa a enxergar o seguinte, pô, ele tem algo para poder agregar, esse cara está mudando, esse cara está evoluindo. Então, assim, você não pode ficar se autocriticando, deixando a oportunidade passar. Aí vem o estresse excessivo, começa a exacerbar as emoções, né? Aumenta o nível de irritabilidade, porque você está parado, você não vê nada novo. E pior de tudo que eu vejo muita gente reclamar da rotina, reclamar da sua condição de trabalho, reclamar que o chefe não dá oportunidade. Cara, o chefe não vai te dar oportunidade, quem vai criar a oportunidade é você. Cada vez mais, quem manda na tua empregabilidade, quem deve assumir o protagonismo da tua carreira, da tua vida, é você. Não transfira isso para os outros. É uma questão de autorresponsabilidade, né? Então não adianta se estressar, falar que o chefe é ruim, o Brasil não está crescendo, eu não tenho aumento, eu não tenho progressão, meu salário está estagnado. Ok, quem vai assumir as rédeas da tua vida pessoal é você. É você que tem condição, você tem potencial para fazer muito mais do que você está entregando hoje. Quem vai mudar a tua história de vida é você. Tá claro ou não, gente? Então a gente precisa tomar posse disso e executar, né? Pensar de maneira diferente, né? Se comprometer com uma execução profícua, né? Ou seja, avançar para outros patamares. Aí a questão da falta de motivação. Pô, aí vem aquele sentimento de hiena, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, tá certo para todo mundo, para mim não. Enfim, você está assumindo derrota na tua vida, né? A tua história de vida vai ser baseada na tua crença. Qual é a tua crença? A crença de derrotismo. Isso que vai direcionar a tua vida, né? Você tem uma crença de desmotivação, uma crença onde não te impulsiona para novos resultados, para novos patamares, né? E a motivação, eu vejo muita gente confundir a origem da motivação. A motivação advém do externo ou do interno? Oi? Interno. Quer dizer o seguinte, meu chefe não manda na minha vida. A empresa não manda na minha história. Não estou querendo dizer que você não deva ser profissional. Profissional sempre. Faça e entregue o seu melhor. Agora, não entregue a tua trajetória, não entregue a sua experiência de vida, não entregue os teus objetivos, os seus anseios na mão de empresa e chefe nenhum. É estranho falar isso, não é verdade? Mas o que eu estou querendo é que você faça um exame de consciência, né? E traga para a tua realidade para ver se você instintivamente está fazendo isso. Inconscientemente você está cometendo esse erro, esse equívoco. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Pô, trabalhar numa grande empresa te dá aquela sensação de segurança, uma estabilidade sem igual. Legal, você é só mais um dentro daquela organização. Aquilo está te agregando, está te adicionando, está te proporcionando um crescimento. E olha que eu não estou falando um crescimento vertical, não. Um crescimento de robustez de conhecimento, aumento da tua intelectualidade, você construindo uma trajetória de sucesso? E não vejo nada disso. Porque você se permite ao ostracismo. Tá claro, gente? Não saiam daqui deprimidos, não, mas pelo menos façam um exame de consciência, porque está na tua mão. Isso é que eu estou querendo dizer. A mensagem está sendo enfática nesse aspecto, né? Aí fica ansioso. O que é ansioso? É sofrer por antecipação. Sofrer por antecipação. Aí vem tomar os Rivotril da vida, esse Lexotan, tá ansioso, não consegue se controlar, toma atitudes exasperadas, né? Piora o nível de qualidade de relacionamento com as pessoas, tudo isso fruto de uma zona de conforto. Você se deixou levar. Olha aí como é que isso vai deteriorando a tua personalidade, a tua maneira de ser, a tua maneira de reagir. Tá claro? Desculpa constante. Não dá hoje, amanhã, depois. Cara, já estamos chegando em junho. Isso significa, vamos fazer uma leitura? Junho, meio do ano, não é verdade? Aquilo que você planejou lá naquela resolução de final de ano, em dezembro, início de janeiro, o que você conseguiu concretizar? Silêncio da morte. O que você botou no papel? Ou, ainda que não tenha tirado do papel, o que você se comprometeu a executar? Posso te citar aqui como exemplo? Esse cara, o Bruno, ele estava lá passeando pela universidade, aí ele veio falar comigo, olha só, professor, estou querendo, verificando um curso assim, assado, me interessei por esse, ok, perfeito. Aí eu deixei ele falar. Aí ele falou assim,
eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, agora eu gostei da posição. Falou firme, assertivo. Eu não vou ficar mais protelando decisões na minha vida. Eu preciso, como ponto de partida, como início do meu plano de ação, para que nada que eu quero dar na minha vida, na minha história, na minha carreira, nos meus relacionamentos, eu vou entrar no MBA. E quero fazer. O que você tem a me dizer? Eu falei, o MBA está estruturado assim, assim, assado. Ele tomou a decisão de entrar e está lá até hoje. Aí o que eu quero dizer, porque você está falando isso só porque ele entrou no MBA que você coordena. Não, ele tomou a decisão, ele poderia ter ido para qualquer MBA. O que eu não posso é ficar parado, e ele não ficou parado, ele avançou. É necessário dar o primeiro passo. O problema é que a gente tem uma tendência muito forte de ficar criando sabotagens para nós mesmos. Você se sabota? Né? Qual o curso que você planejou fazer lá no início do ano que você não conseguiu colocar em prática porque você não quis? Aí fica botando a culpa no governo, fica botando a culpa no salário, não é verdade? Fica botando a culpa em outros compromissos. Eu queria dizer para você o seguinte, aquilo que é prioritário você faz acontecer. Concorda ou não? O que é prioritário você faz acontecer. O que está em um segundo, terceiro, quarto, quinto plano, você vai deixar de lado. Por quê? Porque aquilo você não vê sentido, né? Você não vê importância, você não vê urgência. Tá claro? Preguiça. Pô, preguiça vem do desleixo, vem da acomodação, vem de, sabe, entender que aquela situação não tem a menor possibilidade de ruptura, você não está envolvido, né, com a tomada de decisão de assumir um outro patamar. Então a preguiça vem, aí vem a soberba. Né, a soberba. O que é a soberba? Pô, soberba na zona de conforto? A soberba é você achar que sabe demais e mais do que o outro. Né? A soberba é você achar que não precisa ganhar conhecimento nenhum. Eu vou para a sala de aula, eu vou para as empresas que eu ministro treinamento, como eu aprendo. E até por força da minha profissão eu preciso me manter atualizado. Então eu jamais posso colocar aquela roupagem de soberba, aquela indumentária de que eu sei tudo, sabe nada. Você tem sempre o que aprender nas interações, nas interlocuções com as pessoas. Então, calçar a sandalinha da humildade e entender que o teu conhecimento é finito e que a troca é importante para a gente poder se robustecer cada vez mais. E a miopia, né, ela faz um link ali com a soberba. Né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Você sabe que seu comportamento está sendo maléfico. Você sabe que ele está drenando a sua energia. Você sabe que ele está se colocando como quebra-mola, impedimento para a tua evolução e ainda assim você continua praticando. Tá claro isso, gente? O que eu preciso fazer? Por que eu continuo praticando? É uma questão de autoconceito, eu começar a me questionar e verificar o seguinte, cara, isso não está me levando a lugar nenhum. O ano está passando, os anos estão passando, as pessoas estão evoluindo, eu continuo no mesmo lugar. Aí você fala assim, você é mais incompetente que eles? Não, pelo contrário, você é tão competente e até mais. Só que você é um profissional de potencial, você não é um profissional ainda que assumiu a concretude como mantra da tua vida. Né? Eu vejo trazendo para o âmbito empresarial, muitas empresas planejam muito e na hora de executar são falhas. Eu vejo muito planejamento estratégico de PowerPoint. Quando você vai ver na prática, nada acontece. É maravilhoso o planejamento, mas não tem execução. Ou seja, planejamento estratégico sem execução, você não concretiza resultado. E hoje, o que o mercado pede hoje? Cada vez mais demanda resultado. Você está entregando? Você é um vitorioso ou você é apenas um guerreiro, um batalhador? Tá claro, gente? E indisciplina, não adianta. No pain, no gain. Né? Sem sacrifício, não tem resultado. Né? Você poderia estar indo ver uma novela agora, não é verdade? Sim ou não? Não é confortável ver novela? Não? Chegar em casa, tomar um banho, relaxar, ligar, agora começou a novela nova, né? Todo um requinte, né? Pô, bacana, deixa eu ver. E aquilo vai te seduzindo, mas vai te puxando para baixo e você não percebe. Mas não, você tomou a atitude de estar aqui. Né? Já que você reproporciona isso, eu vou lá ouvir o que esse cara tem a dizer. Vou lá interagir, vou lá buscar amplificar os meus conhecimentos, né? Vou tentar conhecer outras pessoas. Essa já é uma atitude valorosa. É você dizendo o seguinte, ô, zona de conforto, fica você aí, tu não vai me puxar não. Tá claro? E ó, alguns medos que são paralisantes. Alguém tem medo aqui de alguma coisa ou só tem destemido? Hã? Ninguém tem medo de nada aqui, não? Né? Quem tem medo do fracasso? Não dá um medinho? Não vou fracassar. Mas você também pode não fracassar. Né? É questão de olhar pelo lado cheio do copo.
né? Olhar com otimismo. Não é um otimismo mal calculado, exacerbado, né? Não é aquela a diferença, né, entre esse insistência e persistência. Vou ficar insistindo. Você insiste em algo e está dando o mesmo resultado, você não muda a metodologia, vai produzir resultado diferente? Não. Insistência. Agora, persistência não. É você acreditar que você tem capacidade, só que você precisa se esforçar com muita disciplina para o resultado acontecer. Mas ele tem uma forte propensão de acontecer, só depende de você. Tá claro? Então, medo do fracasso, por quê? Eu tenho que confiar em mim. Agora, cuidado com a altivez. Altivez é quando a soberba começa a tomar conta de você. Altivez é quando você começa a se entender que é melhor, superior, proeminente em relação ao outro. Isso aí já começa a te puxar para baixo, a te colocar à margem da sensatez profissional. Tá claro? Medo do que as pessoas vão falar. Pô, não vou tomar essa atitude não, porque eu tenho uma ideia boa que pode até gerar uma boa repercussão, uma repercussão positiva no meu trabalho, mas eu não sei o que as pessoas vão falar. Tem muita gente se preocupando com o outro. Mas será que o outro está se preocupando com você? Sim ou não? Então toma as rédeas da tua história, né? Assume o protagonismo da tua carreira, da tua vida pessoal. Não fica se importando não, sabe por quê? Quando a conta chegar no final do mês, ninguém vai te dar apoio. É você que vai ter que dar cabo, né, àquele compromisso financeiro. Então jamais não fique pensando no que os outros vão falar, não fique pensando que você é um fracassado. Começa a quebrar essa tua crença limitante, né, e começa a cada vez mais robustecer, né, as tuas crenças fortalecedoras. Acreditar que você tem, você está buscando, você está conseguindo, você está se tornando um profissional mais completo. Agora concretiza isso, né? Não se deixa levar pela mesmice, não se deixa levar pela mediocridade. Isso é uma grande bobagem. Acredita, você tem algo para poder entregar, para poder mudar a tua própria realidade. Está na tua mão, né? Reprograma a tua mente, reprograma a maneira como você vai pensar, agir, né? Existem os chamados... que a gente chama no coach como é que é? Hábitos rotineiros, né? Pô, você chegar de manhã, dar um bom dia, né? Bom dia, pai, bom dia, mãe, bom dia, Espírito Santo, entendeu? Ou seja, se fortalece daquela energia positiva, né? Pé direito, né? Confiante que você tem condição de mudar aquela realidade, por mais dificultosa que ela possa parecer. Enfim, isso tem uma conexão, né, neuronal tão forte que vocês não imaginam o bem que vai te fazer para a consecução dos teus objetivos naquele dia. Eu não posso acordar, né, levantar e ir para o trabalho com aquele sentimento de derrotado. O resultado vai ser pífio, já é previsível. Você que não consegue enxergar. E medo do risco, não adianta. Se você quer uma nova realidade, se você quer reconfigurar o teu estilo, o teu padrão de vida, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, a tua maneira de se relacionar, você vai ter que se predispor ao risco. E o risco te leva ao crescimento, te leva à elevação, né? O risco é um componente inerente ao teu processo de aperfeiçoamento. Então é necessário que você calcule esse risco e se predisponha ao risco. E o medo de desapontar. Obviamente que tem o medo de, poxa, eu vou me desapontar, eu vou me frustrar, vou desapontar minha família, meus filhos, ok, mas depende do nível de confiança que você cultiva dentro de si, né? Aquele autoconhecimento, sabe aquela força motriz que te impulsiona, né? Que está muito mais na tua cabeça, né? Movendo as suas atitudes? É nisso que você tem que acreditar. Agora, não basta ter essa atitude positiva, aquele desejo de vencer, né? Aquela coisa aquele otimismo, né? Aquele otimismo que te impulsiona, que vai realmente fazer com que você transforme pensamento em atitude, se você não se preparar. As coisas trabalham de maneira conjugada, né? Você precisa se preparar, você precisa se qualificar, você precisa ser perito naquilo que você faz. Você é perito naquilo que você faz hoje? Não? Tem que é perito. É aquele que tem autoridade, é um expoente no seu trabalho, na sua atividade, né? É aquele que tem plena dominância daquilo que ele se propõe a entregar. Por exemplo, você atua na área de compras. Não, em compras eu sou perito. E vou conhecer outras facetas, outras vertentes que tenham correlação com o meu trabalho. Eu sou um cara de finanças. Legal. Em finanças você tem que ser perito. Autoridade, expoente, ícone da sua área de atuação.
algumas mentiras, né? Quando eu falei, lembra que eu falei de autossabotagem? A gente tem muito isso, né? Autossabotagem. A gente fica criando subterfúgios para poder justificar o nosso fracasso, né? Ah, eu não tenho por que fazer isso. Não tem, você só não quer se comprometer. A falta de compromisso vai te estagnar. A falta de compromisso vai deter o teu avanço. Por que você não tem que fazer? Já tentou entender a essência do que está sendo colocado, né? Outra coisa, não é o momento certo, é o famoso deixa para depois, empurra com a barriga, né? E não toma nenhuma atitude antecipatória para poder concretizar. Faz as coisas acontecerem, não seja aquele profissional que está sempre adiando o compromisso, que está sempre procrastinando, está sempre protelando. Uma grande bobagem isso, não vai te levar a um outro patamar. Ah, isso aí não é para mim não, eu sou... Aí vem aquela crença de questionar a tua própria capacidade. Não, eu não tenho competência para isso, não dá, eu não disponho das qualificações necessárias. Se não dispõe, se você tem esse senso de realidade, se você já fez o inventário das suas competências, você verificou que tem lacunas que precisam ser tratadas, aí eu te pergunto, por que não fez ainda? Não é verdade? Por que você está deixando a sua competitividade ruir sem perceber? E o pior de tudo, com um estado de consciência de que isso está acontecendo. Então é preciso se comprometer e é preciso confiar em si e estabelecer um plano de ação para poder equacionar esses gaps. Ah, eu não sei como fazer. Não sabe? Aprende, não é verdade? Tem tantas escolas de negócio aí, tem tantas formas de você tratar gaps de competência técnica, de você se aperfeiçoar. Ah, não, mas eu preciso de dinheiro, eu não tenho. Cara, você vai no YouTube aí, você recebe inúmeras aulas, né? Aula EAD também, cursos gratuitos. Eu só não faço porque eu não quero. Eu não estou agindo porque isso para mim ainda está no plano secundário. Eu não consigo ainda enxergar valor nessas atitudes. E o pior de tudo, gente, eu não faço porque dá trabalho. Olha a acomodação tomando conta de você. Vejo caras deprimidas aqui. Preocupante. Ontem eu estava dando uma aula, mais ou menos nesse sentido. Aí a menina, no intervalo, falou assim, professor, eu vou embora, passando mal. Eu falei, bom, passando mal, você estava bem aqui. Eu falei alguma coisa que não tenha gostado? Tá com alguma dúvida? Não, tudo que eu falo aqui, eu fico deprimida. Então... eu tenho que ir embora. Mas você não está errado, não. O problema sou eu, sabe? Pelo menos está tomando estado de consciência de que precisa refletir, né? Aí as consequências da zona de conforto. Cara, você desperdiça o seu próprio talento. Você é um profissional talentosíssimo, muito competente, né? Aí você muitas vezes não percebe aquela tua competência que está lá, obscurecida, oculta, e fica se submetendo a líderes obtusos. Líderes que estão simplesmente anulando o teu potencial. Quando ele anula o teu potencial, ele não deixa você concretizar por mais que você queira. Já aconteceu isso com vocês? Ou só comigo? Só que eu me despertei dessas trevas todas. Com atitude, confiar em si, né? Dá para fazer diferente, né? Eu quero um outro propósito para minha vida e acreditar que você pode realmente tangibilizar. Outra coisa é os impactos negativos da zona de conforto na carreira. Quem não vai ficar estagnado na carreira? Sim ou não? Zona de conforto te proporciona crescimento? Você vai avançar? Você vai melhorar o teu nível de competitividade, de empregabilidade? Obviamente que não, né? Você vai ficar parado no tempo, né? Aí a tua imagem também fica deturpada, né? Você começa a transmitir para o mercado uma imagem de alguém que estacionou no curso do tempo, não evolui e o mercado já começa a te colocar à margem, porque o mercado tem esse requinte de crueldade. Se você não avança, se você não consegue se tornar o expoente na sua área de atuação, daqui a pouco já estão te colocando à margem de lado. O que você tem feito para sair do meio da massa? O que você tem feito para poder se desligar da mediocridade e se colocar num patamar elevadíssimo com entregas extraordinárias? Foi uma pergunta. Só pensa. A zona de conforto também traz prejuízos de cunho físico, psíquico, né? Você começa a entender, e pior de tudo é você começar a questionar a tua crença de capacidade. Pô, eu não sou merecedor, crença de merecimento, não sou merecedor, não sou capaz, né? Aí aquilo vai começando a deteriorar suas conexões neuronais, você começa a se achar de fato um grande incompetente, que a vida, o sol, ele nunca vai brilhar para você, ou seja, é o combo da desgraça. Que você precisa adotar uma nova postura para mudar. Está na mão de quem? Está na mão do teu chefe? Está na mão do teu pai, da tua mãe, da tua esposa? Não.
né? Eu vou dizer para você o seguinte, é você que vai ter que fazer, você que vai ter que agir, você que vai ter que tomar uma outra postura para mudar essa realidade. Não tem jeito. E aí você começa a se questionar, cara, faço um curso aqui, faço outro acolá, invisto em capacitação, faço um curso de duração um pouco mais extensa, começo a tratar os meus gaps, faço o meu inventário de competências e nada acontece. Bom, nada acontece, a tendência é que você se desmotive. Então, se você não acredita em si mesmo, se você não acredita na sua capacidade de concretizar todo aquele teu conhecimento, aí você para de investir. Por quê? Você acha que o retorno vem no seu tempo, mas o tempo é o tempo de Deus. É necessário que você construa as bases para que o momento de frutificar aconteça no tempo adequado. O que eu não posso é parar no tempo. Eu vejo muita gente aí botando a culpa na crise. Não, assumiu um novo presidente, o Brasil ainda patina economicamente falando, não tem oportunidade, eu vou deixar a oportunidade surgir primeiro, eu vou deixar primeiro o governo estabilizar a economia, aí quando eu ver que está assumindo uma toada, né, um viés de crescimento, aí eu vou lá e invisto em qualificação. Totalmente errado. O momento de fazer é agora. A oportunidade vai surgir. Você está preparado em algum momento? E o pior de tudo é quando a oportunidade surge, você não consegue arrebanhar. Por quê? Porque faltou alguma competência não devidamente tratada por você. Ou seja, baixo investimento no seu autodesenvolvimento. Você começa a entender que isso não é prioritário, que isso não vai ser um elemento para poder catapultar a tua carreira. Algumas formas, né, de como a zona de conforto atrapalha o seu desenvolvimento pessoal. Você começa a evitar as coisas, né, evita relacionamento, começa a entender que ganhar novos conhecimentos é balela, não vai contribuir em nada para poder mudar a tua realidade, né? Nós não agimos para poder escapar da dor, ou seja, a gente entende que a dor é algo que precisa se perpetuar na minha vida e eu não vou criar, não tenho condição, eu não sou capaz de criar mecanismos para poder dissipar essa dor. Claro que sim, né? O remédio está em você. A panaceia, o remédio para todos os males, daquilo que te incomoda, daquilo que te deixa numa posição desconfortante, inquieto, né? Para poder tratar as tuas agruras, está em você, né? O elemento interno que te impulsiona. Temos medo do desconhecido. Quem tem medo do desconhecido? Se amanhã o teu chefe virar e falar assim para você, ó, toma aqui, esse projeto é você que vai capitanear agora. Como é que você se sentiria? Ótima resposta. O que mais? Hã? No primeiro momento pode ser isso. Tem uma insegurança natural, né? O que mais? Você é capaz de fazer. Esse é o sentimento? O que mais? Manu? Eu acho que eu me sentiria motivada. Isso. Também teria um medo, né? Como você falou, insegurança. Dá um medinho, mas isso. A gente ele me escolheu porque eu sou capaz. Isso. Essa é a visão, né? Ainda que eu receba aquele desafio, me traga algum temor, alguma insegurança momentânea, eu preciso entender pela ótica da positividade. Não, parafraseando as palavras da Manu. Bom, se foi designado a mim é porque enxergaram em mim competências para poder capitanear tal coisa. Né? É essa visão. Não é essa visão, aquela visão de não dá para mim, passa para outro. Aí você fica naquela rotina maçante, o pior de tudo, né? Vem aquele teu espírito de fofoqueiro pessoal, aí você começa a criticar tudo e todos, mas a oportunidade se cristalizou aos seus olhos, né, na sua frente, e você não quis abraçar, falta segurança. Né? Então é necessário que você abrace. Não deu, vai buscar a competência. Né? Quem nunca ficou um final de semana estudando para poder fazer uma entrega de um MBA, é normal, né? Lembra que eu falei? Sem dor não existe avanço, sem dor não tem crescimento. Então não dá para conseguir tudo, né, segundo as nossas expectativas. A gente vai precisar abrir mão de algumas coisas para poder crescer naquele que é o nosso propósito principal. A gente começa a achar que o desconforto é normal. O pior de tudo é isso, é você saber que a zona de conforto, ela te acomoda, ela está te levando para o ostracismo, ela não vai permitir o teu crescimento, ela é uma barreira que se coloca à sua frente magnânima e você começa a achar que isso é normal, né? Você começa a conviver, né, de uma maneira simplória, de uma maneira medíocre, achando que não existe mais condição de você suplantar esse obstáculo. Isso é muito ruim. Sabe por quê? Porque você já estabeleceu esse padrão mental na sua cabeça e é isso que vai te direcionar. É isso que vai fazer com que que as suas ações elas estejam alinhadas com esse padrão mental, que é um padrão errático, é um padrão limitante, não fortalecedor.
Caímos facilmente no sei o suficiente. Você já teve contato com alguma pessoa assim? Né? Que a pessoa, você está aprendendo algo novo, você está trocando uma ideia mais valorosa, você está dissecando um ponto de vista e tem aquele cidadão, não, isso aí eu já sei, eu estou aqui só pro forma. Já foi naquele treinamento dentro da empresa que você é obrigado a ir? Né? Aí você chega lá, você vai lá todo, sabe, cheio de entusiasmo a participar e tem aquele espírito das trevas que está do teu lado assim, isso aí é uma grande bobagem, é uma palhaçada que esse cara vai dizer. Não tem um monte assim? Né? Sai fora desses corvos. Esse cara está drenando a tua energia positiva. Você está numa perspectiva mental muito mais evoluída do que ele. Ele pode até saber mais do que você, mas o teu vigor, o teu entusiasmo, o teu otimismo, isso tem que permanecer aceso dentro de você mesmo. Isso, exato. Então, quando você começa a se aproximar demais de pessoas que são tóxicas, isso vai te levar ao ostracismo, né? Ela vai sugar todo o teu vigor, toda a tua energia. Então, coloca de lado. A gente precisa saber ter um crivo seletivo muito forte para não deixar com que isso ganhe corpo no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. A gente começa a recuar com mais frequência, as dificuldades vão surgir quando você começa a adotar um novo padrão de comportamento. Sem sombra de dúvida, né? Se chover, eu não vou à aula. Não tô mandando dieta pra ninguém, não, tá? Né? Não vou à aula. Como não, cara? Aquilo, pô, dá pra ir. O professor cancelou, não cancelou. Lá que eu tenho que estar. Né? Lá que é o divisor de águas, lá que eu vou exigir, lá que eu vou mudar, né, a minha perspectiva, o meu horizonte de vida. Então, assim, não tem que levar a sério. Aquilo tem que ser prioritário para mim. Eu tenho que entender, como eu falei, né, divisor de águas mesmo. Aquilo ali é o indutor que vai mudar a minha realidade. Então, como é que eu vou tratar aquele assunto como descompromisso? Não ousamos sonhar mais alto. Cara, se você não sonha mais alto, se você não tem sonhos assim... Quem tem sonho aqui? Quem não tem, melhor dizendo? Todos têm sonho? E o que você tem feito para conquistar esses sonhos? O que te move a alcançar esses sonhos? E o que você não tem feito? Um monte de pergunta, né? Tá claro, gente? São essas reflexões, essas perguntas, essas autoindagações que eu tenho que fazer para mim mesmo, né? Não adianta ter o sonho sem uma construção de base, né? Da minha parte, ele não vai nem ser um sonho, um devaneio. É algo que é jogado, eu imaginava, eu queria, aí vai ficar jogando a telecena, né? Achando que, não, quem vai mudar a tua realidade é você, né? A sorte não é obra do acaso. Tem uma série de providências que nós precisamos tomar para tornar os nossos sonhos concretos, né? Factíveis, alcançáveis. Então a responsabilidade está em nós. Tem poder quem age. Então exerça esse poder. Vejam que está na atitude, não tá. A competência você corre atrás e conquista. Agora a ação, a decisão, né? O desejo de tornar material aquilo que está só no teu modelo mental permeando, cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. E uma coisa que a gente imagina demais e faz de menos. Falta execução, falta compromisso para tornar prático, alcançável, materializável tudo aquilo que a gente imaginou. Então, assim, vamos imaginar, vamos planejar, mas vamos concretizar, vamos praticar. Vai surgir percalços no meio do caminho? Eu não tenho a menor sombra de dúvida que sim. Porém, faz parte do curso do processo. É inerente à curva de aprendizagem. É aí que eu melhoro, né? É aí que o resultado ele começa a se cristalizar. Tá claro ou não, gente? Motivos para sair da zona de conforto. Vocês enxergam hoje motivo para sair da zona de conforto? Vocês já começaram a enxergar que isso é obstáculo, mas é um obstáculo fortíssimo, imponente, que se coloca à sua frente e que impede o teu crescimento? Já consegue identificar isso? Né? Vocês entendem que você tem potencialidades que estão latentes, estão ocultas e que você tem condição de colocar em prática, mas os teus medos são os principais elementos de estagnação, né? Que ao invés de te trazer impulso, ele vai te estacionar, né? Vai colocar o teu desempenho à margem, né? Vai fazer com que você se torne um profissional, uma pessoa mediana, que
pouco tem para agregar? Então, esses questionamentos eu preciso fazer, né? Ou seja, deixa a sua potencialidade fluir. Lembra o que é potencialidade? Potencialidade é algo que eu tenho para poder oferecer, mas eu não disponibilizo, eu não materializo, eu não concretizo, eu não sacramento em algo tangível, né? Resultado. Hoje o profissional no mercado ele é medido por resultado. O que você tem entregue? Qual o legado que você está deixando para essa organização? Qual foi o projeto que você liderou e trouxe algum benefício real para a empresa a qual você trabalha e que faz com que as pessoas sintam a sua falta se você sair? É uma pergunta que eu te faço. Se você sair da sua empresa hoje, vão sentir a sua falta? Hã? Tá claro, gente? A partir do momento que ninguém sente a sua falta, ninguém pergunta por você, estando você presente ou não, o desempenho vai ser o mesmo. Ou seja, você tem baixo valor agregado. Eu não estou falando você, não. Eu estou colocando o teu comportamento, caso esteja convergindo com isso que eu estou falando, vai ser visto como um profissional que tem baixo valor agregado. Ele não adiciona nada, né? Eu sou um profissional que estou simplesmente de corpo presente. A organização não vê um valor singular na minha atuação profissional. Quando eu digo valor singular, é algo que somente eu faço de maneira ímpar, de maneira singular, de maneira exclusiva e que a organização reconhece que é um benefício sem igual. Tá claro? Então, assim, eu preciso entender que a mediocridade vai atrapalhar o meu crescimento. Tem muita gente boa no mercado, mas também tem muita gente ruim. Onde é que você quer ficar? Você quer ficar do lado de sardinha ou do lado de tubarão? Tem muita sardinha no mercado, né? Você quer ser o melhor entre os piores ou você quer ser o pior entre os melhores? Você quer batalhar para ser o melhor dos melhores? Tá claro? Eu vejo muita gente se posicionar na mediocridade e se destacar. Aí te dá aquela aquela falsa sensação de que você está se destacando, que você, para fins de mercado, você está na crista da onda e não está. Sabe por quê? Porque você simplesmente está se destacando em quem está numa posição medíocre, em quem está com uma intelectualidade rasa, em quem não quer crescer, em quem está na zona de conforto. Então, cara, começa a mudar teu modelo mental, né, e andar com pessoas que realmente vão te agregar, pessoas que vão fazer você pensar por uma ótica diferente, pessoas que vão abrir os teus olhos para comportamentos seus que são nocivos e que impedem, vão trazer entraves para o seu crescimento. Tá claro, né? Ficar andando com quem pouco te agrega, ficar andando com quem suga a tua energia positiva, ficar andando com alguém que não tem o mesmo raporte, ou seja, não espelha a mesma energia que você, não vai te proporcionar crescimento. Então é necessário você ampliar o teu leque de visão e entender que as tuas amizades, a tua adjacência vai contribuir ou não para a tua evolução. E a partir do momento que você reconhece as suas potencialidades, você começa a expandir, né? Expandir aquilo que você tem de melhor. Expandir aquilo que você já identificou que pode se tornar um diferencial competitivo na tua empregabilidade, na sua atuação profissional. Primeiro eu preciso reconhecer o que eu tenho de habilidade que está escondido, o que eu tenho de potencialidade. A partir do momento que eu reconheço e me comprometo em colocar aquilo em prática, em fazer acontecer, me compromissar de fato com a execução, aí eu vou começar a dar luz nas habilidades que eu tenho que são distintivas. Você sabe quais são as suas habilidades distintivas? O que te distingue do meio da massa? O que você tem que o mercado não tem? Você já tem esse inventário de competências devidamente mapeado? Sim ou não? Como silêncio mapear? Da morte. Como mapear isso? Hã? Questão de autoconceito, né? Entender, olhar para dentro de si, fazer uma... no meio da massa, perdido, como você consegue o problema é que a visão fica turva. Aí eu começo a achar o seguinte: poxa, eu tô bem, eu tô do nível deles, mas para mercado você tá anos-luz de diferença, né? Você tá muito distante, você tá numa posição totalmente assimétrica. Então, assim, cuidado com o que você anda. Não tô dizendo que você vai romper a amizade com aquele teu colega tosco do dia a dia, né? Não, você vai se relacionar. O que você não pode é achar que esse é o que vai me catapultar, e não vai.
Você precisa ser cordial, respeitoso, educado, polido. Não estou dizendo isso. Mas você tem que entender que, ó, esse aqui pode me alavancar, esse aqui me abre os olhos, esse aqui me apresenta uma perspectiva de visão diferente, esse aqui me oferece um horizonte, com esse aqui eu posso ser desafiado intelectualmente. Cuidado para não definhar intelectualmente. Tem ambiente de trabalho, o teu trabalho é assim? Não precisa falar não, o rosto aqui já vai dizer tudo. Né? Teu trabalho está te definhando intelectualmente? Definhando intelectualmente é quando você já colocou luz nas potencialidades suas que estão escondidas, você quer colocar em prática e tem lá, ó, um time inteiro contra você, né? Não deixando a começar pelo teu chefe. Eu gostei do desabafo. Sim. Mas não é? Você quer colocar, que você sabe. Você tem uma âncora dentro da sua própria empresa. Puxa, nossa, sai em nome de Jesus. Né? Mas você quer. Seu nome é? Ô Samuel, quem permite isso? Tem gente que se deixa levar pela estabilidade. Não vou ficar aqui 2, 3, 4, 5 anos porque o meu salário no final do mês está garantido. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? É um objetivo de vida muito minúsculo. Né? É você se depreciar para caber na realidade de uma empresa que não quer te valorizar. Sandro? Não, tem... Não, o nome lá... tá. Você está falando aí, por exemplo, às vezes as pessoas trabalham... Eu vivi isso, tá? Só um minutinho. Fala aqui, porque está sendo transmitido. Às vezes... Tá deprimido, não? Não vai ficar nem pra foto final, cara. Tá triste? Pô, desculpa, cara. O Bruno também vai embora? Eu tô me sentindo mal agora. Foi só você me dar o microfone e o cara correu. Tá vendo? Ela está com o meu microfone. Diga lá, meu amigo. Uma coisa que eu vi na empresa que eu trabalhei por muitos anos é o seguinte. Às vezes a pessoa ela olhava somente o trabalho que existia dentro da gerência. Aí o que acontecia? Ela se nivelava só para dentro da gerência. Então queria aprender tudo que tinha ali dentro e esquecia que tinha uma coisa chamada mercado. Isso, verdade. Aí o que acontecia? Ela chegava num patamar, vamos supor, aprendia tudo que tinha lá naquela gerência. Aí vinha o ego. Sabe aquele inimigo interior, o famoso ego? Então ela se achava o suprassumo daquilo ali, eu sei tudo. E quando você começa a saber tudo, de repente, dependendo do chefe que você tem, ele começa a te jogar para baixo. Sim. Ou então os próprios colegas, poxa, faz isso não, faz esse curso não, é besteira. Aqui na empresa não tem isso, vai gastar dinheiro com o quê? Entendeu? Então você se nivela na gerência onde você está. Quer dizer, você fica batendo no teto da gerência. Isso aí é outra coisa. É quando a gente também, outro erro que eu vejo também, como você falou, os vampiros de energia, né? Você dá ouvido às pessoas que ficam te jogando para baixo. E se já tem aquela imagem, né, negativa dentro, vem aquele famoso, eu não falei que eu não tenho isso, tá vendo aí, olha, o pessoal tá vendo. Então, quer dizer, são vários fatores que a pessoa tem que... Eu vivi isso, eu trabalhei numa gerência que era o seguinte, eu fui fazer um curso fora da empresa, né? Não no exterior, que eu não tinha condições para isso. Fui fazer um curso fora da empresa, uma pós-graduação, numa determinada área, e o pessoal fica falando assim, poxa, para que você vai fazer isso? Jogando dinheiro fora, um curso caro pra caramba, não sei o quê, e todo mundo ali nivelado, né, na gerência, tudo que tinha na gerência. Sim. Eu simplesmente falei assim, meus amigos, é o seguinte, eu não me preparo para a empresa, eu me preparo para o mercado. Sim. Se amanhã a canoa virar, eu vou saber usar só esse sistema que está dentro da empresa, não existe lá fora. Então, quer dizer, eu sou um desempregado, um empregado com futuro desemprego, né? Aí o que aconteceu? O pessoal me criticava. E o que eu fiz? Não dei ouvido. Então, eu terminei minha pós-graduação. Aí, quando chegou determinada parte, eu falei assim, vem cá, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender nessa gerência. Então, vou procurar novos desafios. Sim, você está falando, fui né? Convidado para uma área totalmente diferente daquilo que eu fazia. Mas eu encarei.
fui lá, eu sofri uns 4 meses para aprender o que eu tinha. Isso. É a dor do gerência. crescimento, seu nome é? Fernando. Ô, Fernando, é a dor do crescimento, né? Veja, lembra que eu falei... Só para concluir, por favor. concluir o seguinte, lembra aquela pós-graduação que eu tinha feito, o pessoal falou que não tinha na empresa? Quando menos espera, a empresa implantou exatamente naquela área que eu fiz a pós-graduação. Sabe o que aconteceu? Me cataram lá onde eu estava, naquela gerência nova, me levaram para outra gerência e lá eu avançou, né? Avancei. Bacana. Aí, quer dizer, quando eu encontrava os colegas que continuavam fazendo a mesma coisa, sabe? E muitos se aposentaram fazendo a mesma coisa. Eu vou dizer o seguinte, seu nome é? Ô, Fernando, a sua atitude foi a mais sensata e correta possível. Às vezes, infelizmente, a gente está dentro de uma ambiência que só está produzindo malefícios para nós e a gente não consegue enxergar. Quando você fala assim, poxa, eu tenho colegas de trabalho que estão numa visão, numa ótica de crescimento totalmente diferente da minha. Por quê? A ótica, eu vejo muitas pessoas ainda com esse tipo de pensamento. O parâmetro de crescimento deles, o parâmetro de evolução, o parâmetro de aperfeiçoamento é o chefe. E não deve ser o chefe. O teu chefe é o mercado. Né? Então o teu chefe, inclusive, ele pode ser um grande obstáculo para o teu próprio crescimento a partir do momento que ele vê você evoluindo, crescendo intelectualmente. E ele está ali parado, estagnado, sem tomar nenhum tipo de nenhuma postura, nenhuma ação para poder se assemelhar, né, a esse teu ritmo, a esse teu entusiasmo, a tua energia. Então ele começa a te drenar, né, a te alijar, a te colocar à margem. Mas assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então é necessário você perceber quem no teu ambiente é espírito de treva e de luz e quem vai te catapultar. Tem muita gente que se faz de teu amigo, mas na verdade está incomodado com o teu MBA, que está incomodado com o teu curso, está incomodado que você, ao invés de sair de casa e sair do trabalho e ir para casa, ou então estender a sua atividade laboral até horas a fio, muitas vezes sem ganhar hora extra, se incomoda que você tem um propósito e o teu propósito passa pelo teu comprometimento em se qualificar. Isso incomoda as pessoas. Sabe por quê? É porque você está reconfigurando o teu padrão mental, está reprogramando para uma mentalidade extraordinária, uma mentalidade vencedora. Isso incomoda quem quer ficar na zona de conforto. Aí eu te pergunto, o erro é teu ou da empresa? Da empresa, que se não te valorizar, você tem mercado lá fora. Você está competente, você está se dotando de novas competências. Você está perfeitamente engendrado, alinhado ao que o mercado quer. Não é o teu chefe. Chefe nenhum deve determinar qual o rumo, qual o direcionamento que a tua carreira vai seguir. Não estou dizendo para você ser insubordinado. Não, muito pelo contrário. Respeite, mas respeite a si próprio também. Você tem se respeitado? Você tem tomado as rédeas do seu caminho, do seu direcionamento profissional? Não gostei das respostas. Os rostos são os mais nefastos possíveis. Mas entende, é isso. E quando eu falo aqui de descobrir a flexibilidade, é entender que, primeiro, o conhecimento ele é volátil, volúvel, né, e passível de renovação. O que você aprende hoje pode estar em desuso amanhã. Quem trabalha na área de tecnologia personifica bem o que eu estou querendo dizer. Na tecnologia de hoje está obsoleta amanhã. É assim o teu conhecimento na sua área de atuação. Quem atua em compra, quem atua em supply também vai perceber essa instantaneidade. Né? É necessário um compromisso, mas um compromisso assim visceral com a educação continuada. Sabe por quê? Porque o mercado, além de rigoroso, amanhã a tua competência já está totalmente defasada. Então eu tenho que entender que zona de conforto não vai me trazer tranquilidade nenhuma. Ela só tem um nome. Mas na verdade é a antecipação do óbito profissional. Tá? E é necessário você melhorar sua capacidade de network. Nós sabemos que nos relacionar é de suma importância para poder ampliar o leque de oportunidades, concorda? Relacionamentos profissionais produtivos. Agora, é necessário, eu vejo muito networking com as mesmas pessoas sempre. Não é necessário heterogeneizar? Oxigenar? Vai com Deus, tá deprimido não, né, Marcão? Bom te ver, querido, vai com Deus. Tá claro? Então assim, me relacionar com outras pessoas. Tô fazendo um trabalho, ok.
tenta se relacionar, tenta conhecer novas pessoas, né? Amplia, sabe? Não fica incomodado com aquele que indaga um ponto de vista seu. Tem gente que fica incomodado. Sempre deu certo e vem esse sujeito querer me questionar. Ok, de repente ele está entendendo por um ângulo diferente do seu. E que bom, que favor que ele está te fazendo e você não está conseguindo reconhecer esse benefício. Sempre, né? Por exemplo, você falou assim, a pessoa deve fazer uma autoavaliação, se olhar. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que ser humilde com ela mesma. Isso aí. Eu não me achar que eu sou um bambambam do pedaço, entendeu? É. Eu olho pra mim e vejo assim, poxa, eu tô fazendo isso e eu tenho que melhorar isso aqui. E outra coisa, aceitar é o que a gente diz, né? Pelo menos eu já vi nos cursos que eu fiz, eu digo o seguinte: a gente não tem que saber fazer ouvir o feedback. A gente tem que saber dar o feedback também. Né? Tem que saber dar o feedback. Essa questão de feedback é interessante quando você fala. Quando você recebe, todo feedback ele é positivo. Todo. Às vezes a pessoa está falando para mim uma coisa. Isso, é perfeito. Isso. O que ela me fala acende Tá acendendo luz em você, aí você fica. Que isso? Tá maluco, rapaz? Porque como é que o cara tá tocando na minha ferida? Tá te fazendo um grande favor construtivo, você não tá percebendo. Tá se prendendo às suas próprias verdades. E são verdades obsoletas, ultrapassadas, verdades muitas vezes toscas, né? Entender que, cara, o outro. Eu falo isso direto. Feedback é presente. Qual é a maneira? Como você recebe? É alguém que está enxergando você de uma maneira diferente. É alguém que está te dando um presente para o seu próprio desenvolvimento. E você não consegue enxergar isso. Por quê? Falta de flexibilidade, né? Se prende ali nas convicções, na sua maneira de pensar, né? Meu pai sempre falou isso. Pô, papai nasceu em 1920. Né? Estamos em 2019. É um modelo. Claro, tem toda a educação. Não estou dizendo que está errado, mas é necessário atualizar isso. Entender que a dinâmica hoje é diferente. Daqui a 5 anos vai estar mais diferente ainda. Uma pergunta que eu sempre faço, né, pro público que interage comigo. Ontem mesmo eu fiz isso, silêncio sepulcral dentro da sala. Eu até me senti mal. Eu perguntei como é que você... Eu já fiz para vocês também. Né, como é que você se vê daqui a 5 anos? E ninguém sabe como se vê. Não. Não, tem gente que responde assim, ó. Não, se tiver como está hoje, tá legal. Não vai estar, vai estar pior. Né? O problema é que eu não posso ficar com os olhos vendados para uma realidade. Depende de mim um avanço. Todo mundo evolui e eu vou ficar para trás. Né? É necessário. Até preço é atualizado, por que eu não vou me atualizar, gente? Né? Então, pelo amor de Deus, né? Como eu falei, né? Eliminar medo, né? O medo é aquilo que prende a sua energia positiva, o seu senso de entusiasmo para poder fazer acontecer. Então é necessário você dissipar isso, se predispor, né, aos desafios que vão estremecer as bases das suas emoções. Mas uma vez que você conquista, você celebra e se sente mais empoderado, né? Acreditar mais em você. Vocês acreditam em vocês? Sim ou não? Sim, fala firme. Não, eu acredito em mim. Se me derem uma oportunidade, eu vou fazer acontecer. Isso é o que? Arrogância? Não. É segurança, é propriedade. Né? Respeito, foi o que ele falou. Respeito o outro, numa atitude humilde, mas eu preciso valer minha competência. Estudei, me preparei para isso. Né? Eu vejo muita gente seguinte. Estamos disputando uma posição. Por que você contrataria ele? Eu contrataria ela porque ele é maravilhosa. Cara... Ela é maravilhosa, ele é bacana, mas eu tenho que me contratar, porque ela é muito bacana, mas eu tenho mais competências do que ela. Então, sabe, parar de se colocar, cultivar essa crença de se colocar em segundo plano. Não é questão de ficar só pensando em você, sabe? Porque não vão pensar em você. Aí você fala assim, eu preciso entender que é o meu momento. Se é o meu momento, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou capitalizar esses benefícios. Então, não se coloque em segundo plano. Se priorize. Você tem se priorizado? Não? Tem gente, é o que a gente chama de coach de posição de hospedeiro. O que é o hospedeiro? O hospedeiro, ele sempre pensa no outro e jamais em si. Eu vou fazer tudo por você, né? Mas não, deixa pra lá. O importante é você estar feliz, o importante é você estar contente. E você, cara? E as suas aspirações de vida? E aquilo que você delineou como propósito? Aquilo que você tem como um sonho? Né? Não é que você não vai ajudar o outro, mas entender que o teu momento, você fez acontecer. Aquele momento você criou,
você robusteceu, você cristalizou, então você vai passar para outra oportunidade? Pensa em você. Não é ser egocêntrico, né? É simplesmente não ser excessivamente altruísta. O que é altruísta? Privilegia sempre o outro em detrimento de si mesmo. Você tem privilegiado o outro? Demais. As oportunidades estão passando, ele está capitalizando, ele está crescendo e você não. Tá claro, gente? Entendeu? Ajuda o outro. Disponibilize o teu conhecimento. Mas entenda que você também precisa crescer. Já viram aquele profissional que... Você sabe que o cara, como eu falei, né, tem um conhecimento vasto, mas entra ano e sai ano, ele está sempre na mesma posição? Por quê? Porque ele não pensa nele. Né? Ele faz uma péssima gestão da imagem dele, ele não catapulta os benefícios. As pessoas enxergam nele um grande profissional, um profissional que vai concretizar excelentes, extraordinários resultados, mas ele mesmo não tem essa capacidade. Hã? Não é que você vai ser ruim, entendeu? Mas bonzinho demais. Cadê? E você? Onde é que você entra nessa história? Né? E o teu esforço? O teu investimento? Investimento de tempo, energia, recurso financeiro para poder se tornar melhor. Aí eu te pergunto, qual é a tua melhor versão? Você está colocando em prática isso? Sim ou não? Você faz um curso, sai diferente, você aplica aquilo que você aprende? Esse curso, o conhecimento teórico que você conseguiu absorver, ele tem um poder transformacional na tua vida? Nas tuas atitudes? Na tua história? Sim ou não? Eu não senti firmeza nesse sim. Isso aí, muito bom. Tá melhorando, tá melhorando. E ó, se torna mais... A partir do momento que você entende que a zona de conforto vai te levar para o abismo pessoal, vai te levar para um estágio de anti-evolução, você vai ver todos crescerem na sua adjacência, ao seu lado, e você está ali paralisado, né? Uma série de obstáculos que você tem condição de transpor, mas você não move uma energia, né, para poder dissipar esses obstáculos. Então você começa a entender que se tornar mais independente, tomar a devida consciência de que a estagnação está segurando, atravancando o meu crescimento, isso me torna mais independente, mais cheio de luz, né? Mais entusiasmado a fazer acontecer. Algumas técnicas, né, para sair da zona de conforto. Faça o que você nunca fez. Aí eu bato na questão da rotina novamente, né? Eu não quero pegar um desafio, eu não quero fazer nada de novo, porque eu vejo muita gente falar isso. Não, é novo, pode até dar um resultado diferente, um resultado mais substancioso, mas vai dar trabalho. Claro que vai dar trabalho, né? É a dor do crescimento. É a dor da tua evolução. Então, assim, se permita fazer algo que você nunca fez. Né? Se permita a engendrar por caminhos que podem parecer inicialmente tortuosos, mas que vai te levar a uma nova perspectiva, uma nova ótica, vai te proporcionar aprendizado. Aprendizado é uma grande riqueza, concorda? Não é valoroso você trabalhar numa organização onde você aprende, né? Onde você questiona as suas convicções, os seus pontos de vista? Não é importante isso? Agora, e o pior de tudo é quando você não percebe que está dentro de uma organização que pouco te propicia alavancagem intelectual. Que o estado de suficiência com aquilo que você oferece, para eles, está bom. Então, quer dizer o seguinte, se parar nisso aí, aqui está satisfatório. Está satisfatório para a empresa, mas para você não. Você pode muito mais. É necessário que você tome consciência e adote um posicionamento transformador. Compartilhe a sua opinião. Tem gente por timidez não compartilha. Né? Não escuta o ponto de vista do outro, né? Não se coloca, não se manifesta. Às vezes tem a melhor solução, a melhor ótica a respeito daquilo que está sendo discutido e se omite. O que é que se omite aqui em discussão? Não é que você vai desrespeitar o ponto de vista do outro, mas é necessário que você faça valer a tua posição. Né? É necessário que você preste esse bom serviço para o público que está com você reunido. Né? É o teu ponto de vista, é o teu ângulo de visão. A partir do momento que você deixa, eles sempre decidem mesmo, ou seja, você está se colocando numa posição latente, à margem, obscurecido. É necessário se manifestar. Aí vem aquele mote tão passado, mas muito atual, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, quando a oportunidade surge, você não abraça, fica difícil, né? Você imaginar um horizonte de prosperidade.
Ó, viagem para um lugar que você nunca foi. Importante, experiência multicultural. Tem gente que só vê viagem para tomar cerveja, né? Ficar, sabe, dançando. Também isso. Mas eu tenho que entender que a viagem vai me ajudar a arejar o pensamento. Que vai me oferecer uma experiência que é multicultural. E que todo esse acervo, todo esse background que eu vou conseguir conquistar numa viagem, eu posso transportar para outras realidades da minha vida também. Conheça pessoas novas. Por que é bom conhecer pessoas novas? Pontos de vista diferentes, né? Sempre com a escuta seletiva. O fato de estar conhecendo pessoas novas não deve te levar apenas pela quantidade, pelo viés da quantidade. Conheço muitas pessoas. Legal. Quais dessas pessoas efetivamente te agregam? Nenhuma delas. Conheço 10 mil pessoas, então, entende? Escuta seletiva. Entender que realmente vale a pena o desenvolvimento de uma relação mais próxima, mais integradora. Por quê? Porque você vê valor nisso. Não é uma amizade, um relacionamento interesseiro, mas é você entender quem realmente pode te adicionar, quem realmente pode te agregar e, infelizmente, quem não te agrega. Deixa eu só terminar a palestra, eu já passo a palavra para perguntas e colocações. Pratica esporte, atividade que você nunca praticou. Eu tô com a barriga grande. É legal, eu também sou gordo e corro. Pode até não parecer, mas eu corro. Cara, você me vê lá de vez em quando, não é verdade? Tudo bem que depois eu corro para outro lugar, mas eu tô correndo também. Cara, mas assim, você tem que tratar do corpo, teu templo, né? Vai fazer alguma coisa que você não tem energia, vai comprometer a qualidade da tua entrega, não tem a menor sombra de dúvida. Então é importante O que eu estou querendo dizer com isso? É tratar o pilar saúde da tua vida, né? A tua disposição, o teu desejo de fazer acontecer passa pela tua proeminência física também. Desligue-se das mídias sociais. Isso aqui é uma desgraça também, né? Quando você fala de Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, agora tem um tal do Tinder também, né? Virou febre esse negócio. Mais uma vez, a questão da seletividade, né? Às vezes, eu mesmo nessa autovigilância, às vezes eu me pego demasiadamente em rede social, muito no LinkedIn, essas coisas. Aí eu começo a pensar o seguinte: opa, isso não pode doutrinar o meu modelo de pensamento e ação. Olha quanto tempo eu estou destinando para uma atividade que não está me dando retorno nenhum. Então é necessário você fracionar e acomodar bem o teu tempo para atividades que venham te catapultar, que venham adicionar valor para o teu dia a dia. Propositalmente quebrar a sua rotina, né? Como eu falei, a rotina ela segue um processo, segue um nível de gerenciamento dentro da sua empresa, mas até no âmbito da tua vida pessoal é necessário que você dê uma oxigenada, que você olhe por outras vertentes, enfim, que você evolua, né? Não fique naquele padrão rotineiro. E esqueça o que os outros vão pensar. Pare de se preocupar com o julgamento de valor das pessoas que estão no seu entorno. Muita gente vai te criticar. Quem nunca saiu do trabalho para se capacitar e ouviu aquela gracinha? Está desmotivado? Você não vai ficar aqui com a gente? Você não vai fazer hora extra? Como se fazer hora extra fosse te levar para um patamar diferenciado. Então, assim, esqueça que os outros vão pensar. Se o teu propósito, se a tua visão é uma visão nobre, é uma visão que está sendo bem delineada, bem construída, que vai te proporcionar uma reconfiguração transformadora, segue. Segue, porque realmente esse é o caminho. É importante você fazer parcerias, né? Parcerias com gente que realmente possa facilitar a viabilização dos teus projetos pessoais, né? Confiar e aceitar, né? Quando a gente, mais uma vez, falando de ponto de vista, falando de realidades mentais diferentes da sua, confia, questiona. Não é igual um exercício de benchmark. Você vai ao mercado, pega uma outra realidade, você não vai implementar 100% na tua empresa. Você vai fazer um crivo avaliativo, né? Para verificar o que pode ser aproveitado ou não. Agora, eu não posso me fechar para o mercado, eu não posso me fechar para parcerias. E visualize o sucesso, né? Dissipa essa crença de pessimismo, essa crença de você não
não acreditar em si próprio, né? Sempre enxergar com uma visão pessimista, uma visão deturpada de que tudo pode dar errado. Ou seja, veja, a visualização, né, de algo extraordinário acontecendo na tua vida começa na tua cabeça, na forma como você está construindo isso no teu modelo e no teu padrão mental. Então visualiza sempre o sucesso. Agora, não é só visualizar o sucesso, mais uma vez, é necessário que você se comprometa com atitudes práticas, atitudes que vão fazer com que a tua energia seja exigida para fazer realmente esse sucesso, uma vez visualizado, se concretizar na prática. Ó, sonhar grande, eu estava na Endeavor um dia desse, e um colega lá falou um negócio muito certo. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então assim, pensa grande, mas empreenda ações também tão magnânimas quanto. O que eu quero dizer? Cara, eu quero ser um gerente daqui a 2 anos. É difícil? É, mas eu vou construir, né, as bases para que esse sonho, ainda que me pareça infactível, pelo menos eu me aproxime desse estado da arte, desse estado de excelência. Então, quem pensa pequeno conquista coisas pequenas, né? Quem pensa de maneira medíocre vai continuar sendo medíocre. E vocês podem muito mais, basta que vocês acreditem em si mesmos. Peraí. Agora aqui muito importante. Veja, eu até coloquei aqui destacado que assim, seja muito competente, não é pouco, muito. Por que essa ênfase? Muito. Sabe por quê? O ótimo é inimigo do bom. E você precisa perseguir um estágio de excelência contínua. Se você começa no teu padrão mental acomodar os desvios padrões da excelência, achando que não deu para atingir o excelente, o ótimo tá bom. Não. Por que eu não posso ser 10? Por que eu vou me contentar com 6, com 7, com 5? Né? Deu para passar. Passei. Passo. Tem muita gente que faz concurso hoje em dia, passa, por quê? Porque atinge a média, mas não entra. É questão de eficiência e eficácia, né? Você atingiu, perfeito, passou, mas não entrou. O que adiantou a gente? Né? É necessário buscar, tem que gabaritar. Né, gabaritar em tudo na tua vida, né? Buscar a excelência em todos os aspectos. Vai alcançar? Não, mas eu tenho o compromisso de perseguir. Eu não posso achar que a minha entrega, sendo mediana, sendo boa, sendo até ótima, já é mais do que satisfatório, né? Eu vou conseguir persuadir aquele que interage comigo. Você vai até conseguir atender perfeitamente, mas isso deve te pressionar por dentro. Você buscar a excelência, você não se contentar com uma entrega fraca, mediana e boa. Boa, tem um monte de gente boa aí no mercado. O que eu tenho feito para me tornar distintivo? Né? Será que quando olham para mim, conseguem identificar, visualizar a personificação da excelência? Ou, não, ele é mais um, eu posso trocar ele por outro. Você é substituível? Ou você é aquele que é contratado, você é chamado para poder fazer a diferença? Entende? São posicionamentos totalmente diferentes. E seja curioso, a curiosidade intelectual, e leia muito. Vocês têm lido bastante? Leia muito, leia. Tem inúmeros livros. Hoje a internet te proporciona um miscelâneo de informações. Claro que você precisa ter um crivo muito crítico para não se deixar levar como massa de manobra de opiniões da mídia, mas é necessário ler. Lê melhor o vocabulário, lê te dá mais segurança, lê melhor a tua escrita, lê amplifica o teu nível de conhecimento, te atualiza sobre tudo que está acontecendo, você passa a ser versatilidade, você passa a ter versatilidade e transversalidade em todos os assuntos que perpassam a sua atualidade. Esse é o profissional. Eu gosto de falar, né, e aqui eu reforço, que hoje o mercado quer pessoas expoentes dentro das suas áreas de atuação, mas com a visão generalizada consistente. Né? O que está acontecendo no teu entorno? Se eu te perguntar hoje o que está acontecendo na política econômica e a tua opinião sobre o que isso pode desencadear, derivar para o Brasil, você teria algum... Veja, não é a tua verdade, é a tua visão a respeito do assunto. A partir do momento que eu não leio, a partir do momento que eu me desintegro, me desconexo do que está acontecendo no mercado, eu simplesmente estou me afastando de uma boa defesa argumentativa, de uma boa estratégia, né? Uma estratégia consistente, uma estratégia convincente. Né? É muito... Eu enxergo dessa forma e faço até defesa veemente disso, né? É muito desagradável
você ser chamado, ser convocado para uma discussão e pouco ter a opinar. Sabe por quê? Fruto do teu descompromisso com a leitura, com a atualidade, com o que está acontecendo. Eu vejo muita gente surpresa com algo que é banal, que é óbvio, né? Se é obviedade, tem que estar no meu sangue, não tem jeito, né? Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Sim, você está se deixando levar pela tua zona de conforto, que vai te levar ao ostracismo, né? A onda da improdutividade não vai permitir com que você ressignifique a tua vida, não vai permitir que você alcance um patamar diferenciado. Então leia, né? Se comprometa com isso, né? Você destina parte do teu tempo diário para uma leitura? Comecei um desafio há quase 15 dias, de acordar às 5 da manhã. Pô, que legal. Até às 6h30, aí fazer um exercício até às 7 e depois tomar um banho. Excelente, excelente. Melhor impossível. Melhor... Assim, até um desafio de um empresário de São Paulo. Ele colocou no YouTube. Muito bacana, muito bacana. Interessante o desafio dele. Tem gente que não, tem gente que não. Ler 5 horas da manhã? É difícil. Posso acordar às 11? Meu horário é flexível, vou dormir. Cara, esse vai ver a vida passar e vai ficar reclamando depois. Não tem jeito, cara. Deus ajuda quem trabalha, quem se esforça. É necessário que eu dê a minha parcela de contribuição. Tem muita gente reclamando de Papai do Céu. Papai do Céu é cheio de demanda aí, gente. Vamos fazer a nossa parte também. Não é verdade? Fazer a nossa parte, se esforçar. Ninguém quer se esforçar e quer resultado diferente. Fica complicado, né? O primeiro livro que a gente tem que ler é a Bíblia, tá? A literatura é vasta. Meia horinha de Bíblia. Veja, a preocupação também com o teu pilar... Não é religião. É o pilar espiritual que vem te fortalecer. Você não precisa de entusiasmo. Você não precisa de algo interno que te catapulte. Aquele desejo de fazer acontecer. Às vezes você está mal. Né? Não, fazer nada. E aquilo vai te puxando. Aí quando você trata o pilar religioso, pilar espiritual, que independente de predileção religiosa, você vai ver que aquele entusiasmo consegue manter o fogo aceso para você executar e fazer aquilo que precisa ser feito. Você se preocupa com a sua imagem? Como é que as pessoas estão te percebendo? Elas te percebem como alguém que agrega, alguém que questiona, alguém que tem contribuições construtivas, enriquecedoras, valorosas, ou é aquele que apenas tumultua? Já viu gente assim? Que entra numa discussão só para tumultuar e sai fora, não agrega nada? É assim que você está sendo visto? É assim que a tua imagem está sendo percebida por quem interage com você? Então fazer a tua gestão de imagem é importante. Você faz trabalho voluntário? Outro dia eu perguntei isso para um rapaz e falei assim, não, professor, sou movido a dinheiro. Não tem problema nenhum, é um valor dele, mas é um valor que talvez não esteja bem posicionado. Para a imagem dele, isso não vai fazer bem. Eu cansei de dar palestra e ministrar curso aos sábados e às vezes aos domingos, voluntariamente. Fazer o bem para o outro. Né? Se colocar à disposição de ajudar quem menos recurso tem para poder... Isso aí. Isso aí, eu não fui lá ensinar não, eu aprendi muito mais. Exatamente. Então trabalho voluntário, você vai ver, às vezes a gente coloca os nossos problemas, as nossas dificuldades, todas as mazelas que acontecem nas nossas vidas, os obstáculos, assim, lá no céu, não é verdade? Aí fica só olhando pro problema. Esquece o problema. Quando você se dedica voluntariamente na causa do outro, você vai ver que os teus problemas vão sendo dissipados e você, sem perceber, vai encontrando caminho de solução para todos eles. O que você não pode é se prender no seu egocentrismo, no seu egoísmo, de só olhar, focalizar a sua visão só no seu problema, como se aquilo ali fosse a oitava maravilha do mundo. Aí você se esquece de, inclusive, empreender ações para poder resolver. E se dedicar ao próximo, né, é uma ação, inclusive, divinizada. Administrar o seu tempo com sabedoria, cuidado com a improdutividade do seu tempo, cuidado com aquilo que é sugador da tua energia, né? Ou seja, usa o teu tempo com sabedoria, dedica o teu tempo para o desenvolvimento da tua espiritualidade, desenvolvimento da tua intelectualidade, desenvolver relacionamento, né? Ou seja, se relacionar mais proficuamente com as pessoas, né? Fazer com que você consiga alicerçar na mente dos teus interlocutores a imagem de alguém que vale a pena conversar, né? Eu converso com a Manu 10 minutos, eu ganho um banho de cultura. Você já está começando a construir no outro aquela imagem, né? Você se modela em alguém?
Quando eu digo se modelar, você já teve um líder que serviu de referência e inspiração para você? Você tem algum profissional, um professor, um colega de trabalho que ele não é líder, mas, cara, gosto do que ele faz. Não é ser cópia dele, até porque você tem que manter a sua individualidade, a sua singularidade. Mas o que ele faz te inspira porque é um modelo positivo, um modelo que eu quero trazer para minha vida. Sabe aquele benchmarking bacana que você quer internalizar e você sabe que aquilo pode trazer algum benefício uma vez implementado no teu dia a dia? Então, assim, escolha modelos de pessoas que realmente agregam para os outros, né, e que sirvam de você como referência para você poder executar, né, delinear as suas aspirações. E viva a vida, né? Viver a vida é... Eu vejo muita gente com um comportamento workaholic, focalizando apenas no trabalho, achando que aquilo ali vai ser resolvido, se dedicando ao trabalho, né? Todos os demais problemas serão resolvidos e que você vai alcançar prosperidade. Ledo engano, né? O equilíbrio faz parte do game da vida, né? O equilíbrio, dedicação a todas as vertentes da tua vida, né? Dedicação num tempo que seja o ideal, o adequado, para que você possa crescer em todos os pilares da tua vida, não focalizando em apenas um. Perguntas? Você queria perguntar, fazer alguma colocação? Com relação à opinião, né? Por exemplo... Fala, por favor. Com relação à opinião, por exemplo, se eu estou num grupo e vou dar minha opinião, é nunca achar que a minha opinião é verdade absoluta, entendeu? Porque eu jogo minha opinião e, de repente, escuto o que as pessoas têm de relação à opinião delas, e de repente eu tenho a humildade de ver que a minha opinião, de repente, não é a melhor. Sim. Dar um passo atrás é uma atitude de sabedoria também. Sabedoria. Entender que, poxa, o que ele está falando é interessante, mas perfeito. É melhor do que o meu ponto de vista. O problema é o egoísmo, o egocentrismo, que acaba falando mais alto. E outra coisa que estava escrito ali por exemplo, ter cuidado com a imagem, mas não adianta ter imagem se não tem conteúdo. Ontem quem viu o Aprendiz? Você viu lá na disputa dos grupos? Tinha muito conteúdo, tinha mais conteúdo, outro com mais forma. Quem venceu? Tinha conteúdo. Um grupo apresentou uma forma, um negócio assim, excelente, né? Beirando a excelência e a perfeição. Ok, muito bacana. O outro, nesse quesito, foi meio que deplorável. Aí o outro apresentou, não externou uma apresentação tão condizente, né, comparando com a outra, mas apresentou um conteúdo muito acima da média. Aí qual foi o critério decisório? Conteúdo. Eu te pergunto, você está focalizando muito na tua embalagem ou está buscando mais conteúdo, buscando mais substância, né? Cuidado com a publicidade vazia. O que é a publicidade vazia? É você querer mostrar aquilo que você ainda não tem densidade. Você não tem consistência. Você quer se mostrar, você quer se tornar um grande orador. Cara, você pouco fala em público, você não gosta de se mostrar. Você quer se tornar um gerente. Legal, você não gosta de lidar com pessoas, você não coloca a sua opinião, você não se faz enxergar pelos outros, as pessoas não sabem quem você é. Como é que você pode almejar uma posição diferente, uma posição acima do que você está hoje, se você não está envidando esforço para poder construir e fazer com que isso aconteça? Tá claro, gente? Perguntas? Não? Somos escravos da nossa própria falta de atitude. Mais uma vez, está tudo na nossa mão. Está tudo na nossa mente. Eu quero, eu devo e posso fazer acontecer. Agora, eu tenho que entender o que precisa ser feito para que essa entrega, essa execução, seja a mais qualificada possível. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado, vocês também.